Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos então começar. Acho que a gente já tem algumas pessoas. Quem ainda tiver por entrar, vem entrando ao longo da nossa reunião. Vocês estão me ouvindo? Quem tiver com a câmera ligada, faz assim para eu ver se vocês estão me ouvindo. Joia. Gente, então, bem-vindos. Meu nome é Crístia. Eu sou mãe de uma criança com FOP. Estou auxiliando a FOP Brasil em algumas questões, nesses webinars, naquilo que a gente pode fazer, né, para que a comunidade esteja junta, unida e em busca de um melhor aí, né, para os nossos filhos, para os nossos parentes. Sei que tem várias pessoas com FOP que estão participando também. Então, o meu objetivo, né, ajudando a FOP Brasil, é que a gente corra atrás daquilo que é de interesse de todos que estão aqui, né? Que é uma cura para a FOP, é uma qualidade de vida melhor para quem tem FOP. Então, eu quero agradecer a presença de todos. E vou falar daqui a pouquinho os nossos combinados. Mas quero lembrar que esse é o nosso 4º webinar, né? Nós já fizemos, aliás, é o 5º, aliás. Nós já fizemos outros 4 esse ano. O primeiro falou da história da FOP, o segundo sobre as complicações. Aliás, é o 4º mesmo. Falei que é o 5º, mas não, é o 4º. No webinar passado, a gente falou sobre alguns tratamentos em desenvolvimento. A Regeneron veio falar para nós. E quem veio falar foi a Milena, da Ipsen. Daqui a pouco ela vai ter a palavra. Eu desde já quero agradecer e vou repetir o que eu falei com ela agora há pouco, né, que a gente fica muito esperançoso e muito satisfeito de ver um laboratório vir aqui falar com a gente, porque o que a comunidade quer é fazer tudo o que for possível para contribuir para as pesquisas da FOP. Então, que a gente se una cada dia mais. Eu acho que a gente já percebeu aí nesse ano, né? Como diz a doutora Patrícia, um dos presentes do Covid foram esses encontros, né? Que a gente conseguiu fazer, né? Online. Talvez se a gente não tivesse sido obrigada a estar em casa, a gente não estaria trabalhando nesse formato, mas foi uma coisa boa que aconteceu, que é a gente se reunir aqui na internet, que a gente vê a carinha um do outro e saber que está todo mundo em busca da mesma coisa, do mesmo objetivo. Então, que a gente tenha um bom encontro. Agradeço, porque a Milena tá aqui, né? Se dispôs a vir falar para nós, e é muito importante essa fala, nos traz muita esperança. A gente recentemente também teve a surpresa aí do projeto de lei que está para ser votado na Câmara dos Deputados, né? Do reconhecimento aí da FOP no nascimento. Se esse projeto for de fato aprovado, né, vai ser uma felicidade enorme para a comunidade, porque talvez não vá beneficiar quem está aqui, mas beneficia toda uma sociedade, beneficia as outras pessoas que, né, podem vir a nascer com FOP, e isso para nós já é uma vitória, né? Saber que muitas pessoas podem não precisar passar pelo sofrimento que várias já passaram, nos dá um alívio. Então, que a comunidade possa estar aqui, não só nesse momento, mas em vários outros momentos, unida e lutando e correndo atrás daquilo que for preciso para a FOP, para a gente conseguir aí cura e benefícios para a vida de quem tem FOP. Então, gente, só lembrando os combinados que a gente sempre faz antes do webinar, que é que todos os microfones vão ficar mudos até o final da reunião. Durante a apresentação, vocês podem fazer perguntas pelo chat. Eu vou anotar e no final a gente faz essas perguntas para a Milena, tá? A gente vai fazer mais ou menos uma meia hora aí de responder perguntas. Se ficar alguma coisa para trás, a gente fala com a Milena e tenta responder por e-mail aquela pessoa que não foi respondida. E se houverem perguntas que não estão relacionadas ao tema, a gente vai guardar essas perguntas para o dia do webinar que tiver a ver com o tema da pergunta. Tá ok?
Então, mais uma vez agradeço todo mundo e passo aí a palavra para Milena, que é a representante da Ipsen, que veio nos presentear com sua fala hoje. Bom, boa tarde a todos. Vou fazer a pergunta clássica. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém pode me falar se vocês enxergam o que eu estou compartilhando, por favor? Estamos vendo, Milena. Sim, tá então tá bom. Então vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês nessa tarde de sábado. Eu gostaria de verdade, de coração, agradecer à FOP Brasil, em nome principalmente, né, nominalmente, a Janaína, a doutora Patrícia Delay e agora a Crícia. Eu acabei de conhecê-la, né, há uns minutos atrás e já me empatizei logo de cara e já quero te dizer que eu já te falei isso, mas você é uma mãe heroína e, enfim, agradecer a esse convite feito à Ipsen, de estarmos aqui hoje para falar um pouco sobre a empresa, né, apresentar o que é a Ipsen, a nossa visão, nossa missão, aquilo que nos move e especificamente em relação à fibrodisplasia ossificante progressiva, mostrar para vocês onde estamos e onde a gente pretende chegar daqui a um tempo. O meu nome é Milena, eu junto com a doutora Ivy Gea, eu acho que ela está aqui nos assistindo também, nós somos do departamento médico da Ipsen, eu especificamente junto com ela sou responsável pela área das doenças raras da empresa. Eita, travou aqui, eu não consigo seguir com a tela. Pronto. Então, aqui alguns dos disclaimers que eu preciso mostrar para vocês antes de dar continuidade. E hoje, nos próximos minutos, então, eu vou seguir essa agenda. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o compromisso da Ipsen com a FOP. Eu vou falar rapidamente sobre 2 estudos, um estudo que já terminou, né, ele está em fase de escrita agora para ser publicada, que é o Natural History Study, e na sequência um estudo que deve começar logo nos próximos meses, tá, e o Brasil vai estar contemplado aí nesse questionário, nesse survey. Vamos falar um pouquinho sobre o programa de desenvolvimento do Paulo Varotene, onde nós estamos agora. Tá? E, por fim, eu vou comentar a respeito do programa de desenvolvimento de uma nova molécula, ela ainda nem tem nome, então a gente denomina essa molécula como IPN 60130, mas ela aí pode ser ela tem um futuro aí promissor, talvez, para entrar aí no rol dos medicamentos que possam contribuir de alguma forma aí para melhorar ou para tratar aí os pacientes com FOP. Estou falando um pouquinho da Ipsen, né? A Ipsen, então, é uma empresa multinacional francesa, tá? E 37 países contam com a presença direta da Ipsen. O que eu quero dizer com isso? Então, são 37 países onde a Ipsen tem um escritório, tá? No Brasil, nós temos ele fica aqui em São Paulo, tá? Mas, além desses 37 países onde a Ipsen tem um escritório e tem colaboradores diretamente trabalhando nesse país, nós temos outros 115 países onde, apesar de não termos esses escritórios físicos, nós temos produtos registrados e comercializados. No total, nós temos 7 centros de pesquisa e desenvolvimento, onde essas novas moléculas são desenvolvidas e onde as pesquisas elas são conduzidas, na verdade, elas são organizadas, tá? E elas ficam basicamente nos Estados Unidos e nos países europeus. A Ipsen tem atualmente um pouco mais de 5.800 colaboradores no mundo. No Brasil, então, como eu já falei, o escritório fica aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e nós trabalhamos com 3 áreas terapêuticas. A primeira é uma área que a gente chama de neurociências, tá? Esse nome é meio esquisito, mas basicamente nós trabalhamos com pessoas que têm alguma sequela neurológica, por exemplo, depois de um derrame cerebral, crianças que nascem com paralisia cerebral, pessoas que tiveram aí alguma lesão neurológica e acabam tendo que fazer aí, acabam ficando com sequelas neurológicas, tá? Então, o medicamento da Ipsen, ela ajuda principalmente na reabilitação dessas pessoas e na melhora da qualidade de vida. Nós temos a área de oncologia, tá? Atualmente nós tratamos câncer de rim,
câncer de fígado, e a gente tem um medicamento que trata um câncer bastante raro, que é o tumor neuroendócrino. E nós temos uma área inteira dedicada só para doenças raras. Então, além desse tumor neuroendócrino, que é considerado uma doença rara, nós temos uma indicação para tratar uma doença que se chama acromegalia, e agora a FOP também está incluída aí dentro dessa área terapêutica, da qual eu sou uma das responsáveis. Então, como vocês podem ter percebido aqui, né, quando eu falei onde a gente trabalha, praticamente metade da IPSEM, ela é destinada aí a pesquisar e a tentar contribuir aí no tratamento de doenças raras, tá? Então, nós temos uma preocupação muito grande de ouvir as necessidades dos pacientes. E nós tentamos sempre fazer um esforço muito grande para compreender a doença, né? Não só a doença como patologia, quer dizer, o que ela causa, como é que ela desenvolve, qual é a consequência, né, que ela traz no indivíduo, mas também a doença em termos de qual é o impacto dela dentro da sociedade, quais são os custos envolvidos. Então, a gente tenta entender a doença como um todo, né? E também tentamos fazer um esforço muito grande para entender o impacto dos nossos medicamentos, então, desde quando ela é molécula, até quando ela vira um medicamento que já está sendo comercializado, qual é o impacto que ela traz para o paciente, né? Então, a gente fala desde a pesquisa básica até o consultório do médico. E como é que a gente faz tudo isso? Né? Então, nós temos 4 pilares para fazer tudo isso que eu falei para vocês. Então, temos um investimento muito grande em pesquisa e desenvolvimento, temos um investimento em trazer pessoas, né, que trabalhem, que tenham um alto nível científico e clínico para poder contribuir com essas pesquisas e esse desenvolvimento, tá? Numa fase mais próxima à comercialização, todas as nossas discussões, estratégias de como é que vamos trabalhar com esse medicamento, elas são centradas naquilo que a gente ouve de vocês, que é exatamente isso, a necessidade do paciente. Em cima dessas necessidades, nós desenhamos aí estratégias específicas de educação médica continuada, e isso para doenças raras é extremamente importante, tá? Muitas vezes o médico não conhece ou poucas vezes ouviu falar dessa doença, então falar é muito importante para que, de repente, esse médico, né, tenha aí a oportunidade de cruzar com um paciente com uma doença rara, ele possa talvez reconhecer ou fazer aí uma hipótese e saber encaminhar essa pessoa para um centro de tratamento, para um médico especialista, e aí você faz exatamente o próximo passo, que é diagnóstico mais precoce, né? E a gente sabe que diagnóstico mais precoce, ele impacta totalmente no prognóstico, na qualidade de vida das pessoas que sofrem dessas doenças. E nós temos aqui um outro grupo, e nós temos aqui uma outra equipe dentro da... Sabe que eu quero para Christmas? Uma bolsinha dessa aqui, ó. Posso comprar para mim, se me dá? Peter? Sim. Oi? E a gente tem um outro time que a gente chama de time de acesso, é uma equipe dedicada a trabalhar com como fazer esses medicamentos chegarem até o paciente, né? Então, a gente chama de acesso, né? Então, é exatamente esse time que trabalha com políticas, que trabalham com secretarias, com ministérios da saúde, para que esse medicamento possa chegar até vocês. Não. Se vocês puderem deixar o microfone mutado, por favor. Obrigada. E um quarto pilar que nós temos é foco ao suporte dos pacientes portadores das doenças raras. E a gente faz isso com parcerias, principalmente com as associações de pacientes. E como é que nós estamos trabalhando todos esses 4 pilares, né? Então, a IPSEM tem feito campanhas de conscientização da doença, isso globalmente, né? Então, campanhas para se mostrar o dedinho, para se falar para os médicos o que é a doença, o que é que pode fazer, o que não deve ser feito. Então, campanhas de conscientização, tanto para o médico, mas também para a comunidade. Fazer com que a sociedade saiba o que é essa doença, ela consiga reconhecer o que é essa doença. Então, um exemplo muito claro desse tipo de campanha é o filme que a IPSEM patrocinou, é o Teen Soldier. Eu sei que no Brasil, além da doutora Patrícia Adelaide, tivemos 3 ou 4 participações, né, são pacientes que fizeram parte do hall de estrelas desse filme, e é um filme que não é voltado para a comunidade médica, e sim voltado para a sociedade, né?
nós temos aqui alguns estudos, nós vamos falar deles um pouquinho mais adiante. Então, a gente tem um estudo que tenta entender a evolução natural da doença, nós vamos lançar um estudo para entender o impacto da doença sobre os pacientes e sobre as pessoas que estão envolvidas nos cuidados desse paciente. E todos esses estudos que a Ipsen patrocina, eles têm acesso aberto para a comunidade. O que eu quero dizer com isso? Quando nós publicamos um estudo em alguma revista científica, muitas vezes o médico, quem quer ler esta publicação, ela precisa pagar para poder ler. E muitas vezes esse é um custo bastante alto. Então, todas as publicações da Ipsen, nós garantimos um acesso aberto para que todo mundo possa ler sem ter nenhum ônus, né? Contribuindo aí para que as pessoas possam ter mais informação sobre a doença e sobre aquilo que isso representa para a comunidade ou para a sociedade. E por fim, falando um pouco mais sobre tratamento, nós temos aí 2 programas de desenvolvimento de 2 moléculas, uma é o palovarotene, um pouco mais adiantado, e numa fase mais inicial, o IPM 60-130. Também vamos falar um pouquinho dele mais adiante. Então, falando sobre esse estudo, que é o FOP Natural History Study, né, então, traduzindo isso, é um estudo sobre a história natural da FOP. Esse foi um estudo multicêntrico, né, um estudo multicêntrico é isso, é um estudo que é mundial, vários centros de vários países do mundo são incluídos nesse estudo, foi um estudo que teve aí duração de 3 anos, e o objetivo dele foi entender como a FOP, ela se desenvolve, né? Na verdade, o paciente com FOP, como isso vai se desenvolver ao longo do tempo, como isso vai progredir ao longo do tempo, naqueles pacientes que não receberam nenhum tratamento específico para a doença. Aí vocês vão me falar, mas até então, né, até esse presente momento, a FOP é uma doença órfã, não temos um tratamento específico. Sim, mas nós temos, por exemplo, os estudos da Ipsen testando palovarotene, assim como nós também sabemos que tem outras indústrias farmacêuticas tentando estudar medicamentos para tratar a FOP. Então, nesse estudo, foram incluídos pacientes que não faziam parte de nenhum desses estudos, nenhum desses trials, testando medicamentos novos para a FOP, tá? Esse tipo de estudo a gente chama de observacional, então simplesmente o paciente ele é acompanhado ao longo do tempo e a gente vai, os médicos vão vendo o que acontece com ele durante esse período de tempo. Foram incluídos, então, pacientes de ambos os sexos, eles tinham que ter diagnóstico de FOP confirmada com a mutação R206H nesse gene ACVR1. Então, o que é essa mutação? Na verdade, é aquilo que está errado e que é responsável pela formação errática ou inapropriada do osso, tá? Foram incluídos 114 participantes em 6 países do mundo, então tivemos aí dois centros de estudos dos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, um centro na Austrália, e na América Latina, a Argentina contribuiu aí com alguns pacientes, né? E os resultados do primeiro ano de acompanhamento, eles já foram publicados, é o que a gente vai ver agora na sequência. Tá? Mas antes de falar dos resultados, o que esse estudo ele avaliou? Então, ele quantificou a quantidade de novas ossificações heterotópicas ou a progressão daquelas ossificações que já estavam presentes no momento da entrada do paciente no estudo, em cada retorno que ele fazia ao médico. Essa quantificação ela foi feita através de uma tomografia computadorizada do corpo inteiro, exceto a cabeça, né? Exceto o sistema nervoso central. E essas imagens, elas foram avaliadas por radiologistas que eram totalmente cegados, quer dizer, eles não tinham nenhuma informação clínica, muito mais o diagnóstico de FOP. Então, eles não sabiam nada do que o paciente tinha, ele simplesmente recebia a imagem, ele olhava, interpretava e fazia o laudo. Então, além dessa quantificação da quantidade de ossos, né, que se desenvolveram ao longo do tempo, também foram avaliados em cada uma dos retornos as amplitudes de movimento de diversas articulações do corpo. Então, aqui, ombro, cotovelo, joelho, quadril, enfim, todas essas articulações aqui que vocês podem ver aqui, né, nessas bolinhas aqui. E alguns questionários específicos para se avaliar a atividade de vida diária desse paciente em relação a atividades relacionadas ao trabalho dele, atividades físicas, para as crianças, como estavam aí as atividades relacionadas com essa criança na escola e atividades sociais.
E como eu falei para vocês, né, o primeiro ano de acompanhamento ele já foi publicado, e o que é que eles encontraram nesse período? Então, dos 114 pacientes, né, que começaram o estudo, 99 participantes, eles terminaram a análise de 1 ano, tá? E desses 99 pacientes, 93 pacientes, eles apresentaram alguma evolução, quer dizer, ou a ossificação que eles apresentavam na entrada piorou, ou eles tiveram novas ossificações aí ao longo desse período de 1 ano, tá? E aqui nesse gráfico a gente consegue ver, então, o que aconteceu. 40% desses pacientes, desses 93, eles tiveram novos episódios, novos ossos se formaram. 60% não tiveram novos ossos que se formaram, mas eles tiveram uma progressão dessa ossificação que eles apresentavam na entrada do estudo. Olhando agora, então, para os 40% que tiveram aí essa evolução, esses novos ossos em formação durante esse período de 1 ano, a média de formação óssea foi essa, quase 58 milímetros cúbicos no período de 1 ano. Dos 37 pacientes que tiveram esse quadro, 35% não relataram experiência de flare-up, que é aquela situação da inflamação que muitas vezes ela antecede a formação do osso. Então, eles tiveram novos ossos se formando, mas sem esse episódio inflamatório. E os 65% que tiveram a experiência do flare-up, essa formação óssea ela foi 8 vezes maior do que esses pacientes que não relataram nenhuma experiência inflamatória. Tá? Mostrando que o flare-up ele é sim um indicador importante aí a ser considerado na evolução do paciente. Dos 60% dos pacientes que não tiveram novas ossificações, mas apenas a progressão, 43% deles reportaram pelo menos um episódio inflamatório nesse período de 1 ano. Esse estudo ele já foi finalizado em termos de coletar dados, então todos os pacientes que entraram no estudo, eles completaram aí os 3 anos de acompanhamento. Tá? Só que esses resultados, nesse momento, eles estão sendo analisados e estão sendo aí organizados para se fazer uma publicação numa revista médica. Tá? E como eu já falei, a partir do momento que ela for publicada, o acesso ele será aberto para quem quiser ler. Isso fica na internet, no banco de dados ali da literatura. Quem quiser acessar, ele poderá ler sem nenhum ônus. Depois que nós publicarmos esses resultados na revista médica, né, os especialistas da Ipsen, eles vão fazer um trabalho aí junto com os especialistas do IFOPA e eles vão tentar filtrar, vamos dizer assim, as informações que talvez sejam de maior interesse para a comunidade não médica, né, então, principalmente para os pacientes e para as pessoas que cuidam desses pacientes. Então, de tudo, qual a informação mais importante para esse perfil de pessoas, tá? E a Ipsen, ela vai patrocinar aí a divulgação desses dados para a sociedade, tá? Numa linguagem compreensível, não numa linguagem tão técnica, tá? Para que essa mensagem, ela possa ser aí divulgada e espalhada aí para todas as pessoas que convivem com a doença de alguma forma. Bom, esse foi o estudo da evolução natural da doença, e agora a gente tem aí o início, né, programado aí para os próximos, a ideia era tentar começar esse ano, a gente teve alguns atrasos aí, talvez no início do ano que vem, nós vamos lançar esse próximo estudo, que é o Burden of Illness Survey. Tá? Survey é questionário, Burden of Illness, traduzindo para o português, seria o ônus ou a carga da doença. Então, por que a gente está desenhando um estudo como esse, né? Então, esse estudo que eu comentei com vocês, que é a História Natural da Doença, e muitos outros estudos que já estão publicados na literatura, eles trazem para a gente muitas informações importantes sobre como é que é a doença, né? Como é que ela progride, como é que ela evolui, né? Então, a gente sabe disso. Outros estudos estão sendo conduzidos agora que eles vão contribuir com outras informações importantes. Mas até esse momento, nenhum desses estudos, eles conseguiram responder para a gente o impacto da doença sobre os aspectos sociais e econômicos para um paciente que tem FOP e para as pessoas que cuidam desse tipo de paciente. Então, em cima dessa necessidade, foi desenhado esse estudo,
né? Então, ele foi desenvolvido em parceria com os especialistas da Ipsen, com os pesquisadores em FOP, que poderiam ser tanto pesquisadores como os médicos que tratam, os especialistas em FOP do mundo todo, e alguns consultores da comunidade de FOP, que seriam os pacientes, os parentes, os representantes das associações de pacientes de diversos países. Então, esse board que a gente fala, né, então, desenvolveu alguns questionários, tá? Esses questionários eu acabei de aprovar aqui no Brasil, então, por isso que eu estou falando que em breve a gente vai ter aí o lançamento desse estudo. Ele vai ser centralizado no IFOPA, tá? E o IFOPA, ela vai contactar as associações de pacientes de cada país. Então, Janaína, a Cris, a doutora Patrícia, provavelmente vocês vão receber aí uma solicitação aí do IFOPA para se conversar sobre esse estudo, tá? E através da associação é que os convites vão ser distribuídos aí para os associados responderem a este questionário. Então, para quem está aqui com a gente hoje, se vocês puderem deixar aí, né, isso também foi uma solicitação da Cris e da Janaína, que vocês deixem seus dados atualizados aí para que o contato seja mais fácil, vai ser bastante interessante até para esse ponto, né, porque cada vez mais a gente precisa dos dados de vocês, né, e não somos nós da empresa que podemos fazer isso, mas sim a FOP Brasil. Então, por favor, se vocês puderem contribuir fazendo essa parte, né, a IFOPA vai poder contactar, vai conseguir encontrar vocês com maior facilidade, tá? E é eles que é o IFOP Brasil junto com a IFOPA que vai centralizar esse estudo aí que vai chegar muito em breve. Então, agora, para ser um pouquinho mais objetivo, esse estudo ele vai avaliar o impacto da doença na qualidade de vida dos pacientes e dos seus familiares. Então, tanto os pacientes, tanto os familiares vão responder questionários. Os questionários são diferentes, tá? Para os pacientes menores de idade, além do consentimento, né, o assentimento, quer dizer, além do paciente falar que quer participar, se ele tiver entre 13 e 18 anos, um dos responsáveis, ou o pai, ou o responsável legal vai ter que confirmar que ele pode participar, e para menores de idade, a menores de 13 anos, será os familiares que vão responder. Então, os questionários, eles estão customizados para cada perfil. Vamos avaliar também quais tipos de serviço de saúde, serviços sociais estão sendo utilizados nesse momento por vocês. Vamos avaliar a disponibilidade desses serviços educacionais para dar suporte aos pacientes que têm essa doença e a disponibilidade de oportunidades profissionais para as pessoas que têm FOP. Tá? Todos esses dados eles serão publicados pela Ipsen, tá? E depois que a gente publicar todos esses dados que a gente conseguir coletar, vai ser uma empresa terceirizada que vai fazer toda essa coleta de dados, nada fica com a gente, tá? Esses dados, todos os dados pessoais das pessoas que participarem vão ser excluídos, vão ser anonimados, e o resultado vai ser disponibilizado para o IFOPA. Tá? Exatamente para que o IFOPA possa aí utilizar esses dados para poder fazer tudo isso que eu falei, utilizá-los para outras pesquisas, para fazer campanhas, né? Então, por isso a importância de que quanto mais pessoas responderem, mais dados a gente vai ter, isso se torna alguma coisa muito mais robusta. Tá? E considerando também que muitas vezes o que acontece no Brasil não é o que acontece nos Estados Unidos, né? Os cenários são muito diferentes, não é o que acontece na Europa. Então, quanto mais pessoas do Brasil tivermos, a gente consegue ter uma representatividade melhor. Então, com esses resultados aí, que a gente espera, então, compreender melhor as necessidades dos pacientes e quais são os principais recursos que eles estão utilizando nesse momento para manejar a doença. E em cima dessas informações, a gente espera poder ajudar de alguma forma a facilitar o acesso aos serviços de saúde mais apropriados para as pessoas que convivem com essa doença. Então, esse é o principal, o objetivo final disso tudo que eu falei para vocês. Em relação ao Paulo Varotem, né? Então, Programa de Investigação e Desenvolvimento dessa droga. Então, essa é a linha do tempo, né? Então, vocês podem observar aqui 2014 até 2023, são quase 9 anos, né? Então, quando a gente fala em pesquisa clínica, é uma coisa que demora muito tempo, né? E se a gente olhar aqui fase 2, que eu trouxe aqui na figura, a gente não está considerando aqui nem o fase 1, nem a parte pré-clínica do desenvolvimento de uma droga. Então, o que eu quero dizer com isso é que você
fazer o desenvolvimento de uma molécula, fazer todos os testes que são necessários, até isso chegar na farmácia, para o paciente poder ter acesso, isso demora muitas vezes 10, 15 anos, é uma coisa que demora bastante tempo, requer muito trabalho e muito investimento. Né? Então, o que eu trouxe para vocês, a partir da fase 2 do palovarotene, foi quando começou os estudos em pacientes com FOP, isso começou no ano de 2014, tá? Esse estudo de fase 2, ele terminou em 2016, os resultados foram publicados, tá? Nesse meio tempo, foi iniciada aqui uma extensão do fase 2. Então, fase 2, basicamente, só para explicar rapidamente para vocês, é uma fase onde eu tenho uma droga que foi testada em ser humano saudável, que é a fase 1, e a gente conheceu como é que essa droga funciona. No fase 2, a gente passa a testar essa droga em pacientes com a doença já. Então, a gente restringe o número de pessoas, o tempo de estudo é bastante curtinho, e a gente tenta, nessa fase 2, determinar a segurança do medicamento e qual é a melhor dose e a melhor forma de administrar esse remédio. Então, por exemplo, eu posso testar dose 5, 10, 15, uma vez por dia, 2 vezes por dia, e a gente vai ver aí no final desse estudo qual é o melhor cenário para se testar no fase 3. Tá? Então, isso começou em 2014 e terminou em 2016, mas no meio desse estudo do fase 2, alguns pacientes que estavam indo bem no regime de tratamento, eles foram convidados a fazer o tratamento estendido. Isso é muito importante, porque o tempo que a gente testa a droga numa fase 2, ele é bastante curto, a gente testa 1 ano a droga, mas o que acontece depois do primeiro ano? Será que essa droga ela vai manter a eficácia depois de 1 ano? Será que ela vai ser segura? Será que ela vai piorar? Será que o paciente vai continuar melhorando? E a gente só consegue ver isso ao longo do tempo. Então, junto aqui, os primeiros pacientes que terminaram a fase 2, eles já foram aí convidados a fazerem um tratamento estendido, e a gente tem tratamento estendido em andamento até agora. Então, à medida que os pacientes foram terminando a fase 2, eles passaram a ir para a fase 2, a fase de extensão, desculpa. E os últimos pacientes aqui que estão tomando, que terminaram a fase 2, eles mantêm aqui, nessa parte C, fase 2 estendido, eles ainda continuam sendo monitorados pelos especialistas aí, cada centro onde eles estão sendo tratados. Uma vez que a gente determina na fase 2 a melhor dose e o melhor regime de tratamento, a gente passa, então, a pegar esta dose e este regime de tratamento e testar na fase 3. Então, foi o que foi feito aqui. Então, em 2018, tá, a gente inicia o programa de fase 3, é o estudo MOVE, tá? E esse estudo, ele ainda não finalizou, tá? Ele está previsto para acabar aqui em algum momento de 2022. Então, nesse exato momento, a Ipsen não tem nenhuma publicação com seus dados finais, tanto da eficácia e segurança do palovarotene nos pacientes com FOP. Tá? A gente está aguardando aí a finalização de toda essa casuística, análise dos dados para publicação. E aqui, o Natural History Study, né, que é o estudo que eu comentei com vocês, ele teve início aqui em 2015, ele foi finalizado no início desse ano, como eu já falei para vocês, e a gente deve ter a publicação em breve desse estudo, na sua íntegra, né, período de 3 anos de acompanhamento de todos os pacientes. E aqui, para finalizar, nós temos o Programa de Desenvolvimento Investigacional do IPN 60130, tá? Isso ainda, como falei para vocês, ainda nem tem nome, então a gente denomina aí com esse número, é um número de laboratório. Essa molécula, ela inicialmente era chamada Blue 782, porque ela era de uma empresa chamada Blueprint Medicine, e aí se licenciou essa molécula em outubro de 2019. E aí esse Blue 782 passa a se chamar IPN de Ipsen, né, 60130. Bom, o que a gente sabe dessa molécula? Então, estudos pré-clínicos, que são aqueles estudos que a gente faz no laboratório com modelos animais, eles mostraram que essa molécula, ela previne a ossificação heterotópica e também conseguiram determinar aí a segurança dessa molécula em modelo animal. Tá? Na sequência, então, passamos para a fase 1, então, onde a gente não tem paciente envolvido ainda, são voluntários que topam fazer o teste, né, no organismo deles.
Então, foi feito um fase 1 com 108 voluntários saudáveis, que tomaram aqui dose única ou doses múltiplas dessa molécula, exatamente para ver qual é a dose ideal e o regime ideal para se seguir para as próximas fases. Tá? E essa fase é muito importante porque a gente consegue compreender como é que essa droga age dentro do nosso corpo, né? Então a gente começa a entender, olha, esse medicamento ele é absorvido no estômago, no intestino, ela vai ser eliminada pelo rim, pelo intestino, ela vai ser metabolizada no fígado, né? Como é que a partir do momento que eu tomo, em quanto tempo ela começa a agir, então uma série de informações importantes e fundamentais, a gente só consegue responder aqui nessa fase 1. A fase 1 se mostrou foi bem sucedida, vamos dizer assim, e os especialistas da Ipsen, junto aí com os especialistas em FOP, eles desenharam um estudo, então, para avaliar a eficácia e segurança dessa molécula, e essa fase 2, então, agora sim, envolvendo pacientes, está previsto para começar em 2021. Acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Então, aqui eu reforço o compromisso da Ipsen em tentar continuar com essas pesquisas. A partir do momento que nós tivermos aí os resultados, principalmente do Paulo Varotene, finalizados, nós nos comprometemos, né, nós de verdade queremos trazer isso para o Brasil, nós queremos trabalhar com os médicos, nós queremos trabalhar com o acesso ao medicamento, nós queremos ouvir o que vocês têm para falar, então acho que esse é o nosso maior desafio, nosso maior compromisso com toda a comunidade de FOP. Então, agora a gente abre aqui para perguntas, mais uma vez eu queria agradecer a atenção de todos e estou à disposição. Milena, nós aqui agradecemos, tá? Pela sua apresentação. Doutora Patrícia, ia falar? Então, vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui já, Milena. Muitas pessoas conheceram o laboratório Clementia como responsável pelo Paulo Varoteno, né? Qual que é a relação entre Ipsen e Clementia? Lembra que eu falei para vocês da última molécula, que era de uma empresa e a Ipsen licenciou? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Clementia, ela provavelmente deve ter achado a molécula, ela iniciou esses estudos iniciais com o Paulo Varotene, e em algum momento a Ipsen fez esse licenciamento. Nós compramos a licença de continuar com os estudos, e se tudo der certo, a gente vai seguir aí com a aprovação e a comercialização do medicamento. Mas vamos dizer assim, é uma parceria, não deixa de ser uma parceria. Tá bom? Mas a partir do momento que a gente faz esse licenciamento, todas as responsabilidades com Paulo Varotene passam a ser da Ipsen. Outra pergunta. Cogita-se a possibilidade de se trazer um centro de estudos para o Brasil? Amanda, né, que perguntou. Amanda, obrigada pela sua pergunta. Isso é super importante, né? Então, sim, a gente sempre cogita trazer o estudo para o Brasil. Isso é importante, não é só para os pacientes, mas é importante para todo mundo, para a empresa, para vocês. Só que isso muitas vezes não depende só da Ipsen, né? Então, o que eu posso dizer é que eu fui de centro de pesquisa durante muitos anos, então, para doenças muito menos raras, né, por exemplo, uma indústria X, ela quer trazer o estudo para o país, e a gente recebe uma série de dossiês, a gente preenche tudo e faz tudo direitinho, e isso precisa de aprovações regulatórias do Brasil. Então, não é nada que seja da Ipsen, mas são coisas que o país, que as agências regulatórias do país requerem da gente, são mandatórios, né? E isso, às vezes, demora um pouquinho, né? Isso, às vezes, vai e volta. Então, a agência regulatória pergunta alguma coisa, você faz, você devolve, aí espera mais um tempo. Então, existem aí um processo que a gente tem que passar. E existem países que esse processo é muito mais rápido do que o nosso. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não consegue entrar porque os outros países já completaram os pacientes, o número de pacientes que se necessita. Então, a gente fica a ver navios, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha duro para tentar aprovar, para trazer um estudo aqui para o Brasil, e a gente acaba barrando, às vezes, nessa situação.
Tá? Então, sempre que a gente tem um estudo multicêntrico, que é da empresa, claro que a gente quer trazer para o Brasil, e a gente faz esse esforço, mas não depende só da Y, depende de uma série de variáveis que muitas vezes não somos nós que podemos controlar. Então, o estudo do Palo Varotene fase 3 está no Brasil. Tá? Então, a gente tem pacientes brasileiros no estudo. Esse estudo do survey, né, tudo bem, é mais fácil e tal, a gente quer trazer no Brasil, acabei de aprovar. Então, o que depende da gente, a gente tenta trazer. Mas queria só deixar claro que não depende só do laboratório querer. E uma vez que chega no Brasil e tem tudo aprovado, também não somos nós da empresa, tipo, não sou eu, Milena, não é a diretoria médica que vai determinar quem é que vai entrar. Esses estudos, a gente contrata uma empresa especializada em fazer pesquisa, que a gente chama de CRO, eles é que vão atrás dos pesquisadores, existe uma série de critérios para se poder considerar aquele centro, um centro que seja elegível para participar do estudo, né, e aí sim, se esse centro preencher todos esses critérios, essa CRO é que decide que esse centro vai entrar no estudo, então não sou nem eu, não é a empresa que define quem vai entrar, exatamente para a gente manter a transparência, né, que a gente não teve nenhum conflito de interesse, de indicar tal médico, aquele médico, porque aquele médico é legal, aquele médico é parceiro, exatamente para não ter nenhum tipo de viés, a gente terceiriza tudo isso, então a gente só recebe, na verdade, o resultado na fase final, a gente tem, sabe que, olha, o estudo está andando bem, olha, o estudo está correndo bem, mas mesmo a gente que é interno, eu não sei os resultados até eles serem publicados ou até eles serem falados num grande congresso, tá? Então, sim, a gente sempre quer trazer o estudo para o Brasil e a gente faz um esforço enorme para tentar fazer isso, tá, Amanda? Pode confiar que a gente faz, não é só da Y, acho que é de todas as empresas, tá? Mas tem todos esses variáveis aí que a gente tem que lidar o tempo todo. Tá certo. Outra pergunta é por que o Brasil não participou do estudo observacional? Eu não saberia te responder isso, honestamente. Esse estudo começou em 2014, mais ou menos. Eu não estou há tanto tempo assim na empresa, tá? Então, eu não saberia te dizer por que nós não entramos. Então, vou ser muito honesta nesse ponto, tá? Pode ser que ele tenha barrado nessas questões, mas honestamente não sei te dizer porque nós não entramos. E qual que é o mecanismo de ação dessa última molécula que você apresentou aí, a IPN 630? Então, eles são dados muito iniciais, tá bom? Então, o que a gente consegue observar é aquilo que eu falei para vocês durante a apresentação. Ela foi eficaz em diminuir, então, vamos dizer assim, ela preveniu em modelos animais a formação de novos ossos, né, ossos erráticos, né, a ossificação heterotópica. Então, esse é o mecanismo de ação que dá aí é o motivo que a gente agora passa a estudar se isso aí, de fato, ele vai acontecer isso mesmo nos pacientes com FOP. Então, no modelo animal, sim, parece que sim. Então, são animais tratados para ter essa variação genética, essa mutação genética. Tá? Nesses ratinhos, nesses animais, eles preveniram a formação de novos ossos. Nos seres humanos, ele se mostrou uma droga que tem um perfil de segurança legal, ele não vai fazer mal, ele não vai trazer danos irreversíveis ou levar à morte, e agora essa droga passa a ser testada em pacientes com FOP para ver se essa ossificação heterotópica, ela de fato vai ocorrer em pacientes humanos, tá? Então, é isso. Em relação ao palovaroteno, quais os principais desfechos clínicos que vão ser avaliados no estudo? A mortalidade, o número de crises inflamatórias? Olha, os desfechos, né? Então, acho que o desfecho principal, assim, eu não posso entrar em grandes detalhes, como eu falei para vocês, esse estudo não está finalizado, mas em relação ao desfecho principal, morte, essas coisas não fazem parte do estudo, tá? Para a gente avaliar a morte, é um desfecho muito, teríamos que fazer um estudo muito comprido. Então, o desfecho ele é mais objetivo, que na verdade ele se foca na questão da formação de novos ossos, tá? Da ossificação heterotópica. Então, esse é o desfecho principal do estudo, saber se a droga é eficaz para diminuir ou para prevenir a formação de novos ossos,
Tá? Agora, desfechos como morte, né, são desfechos muito, que a gente chama de desfechos duros, tá? São desfechos que a gente precisa esperar muito tempo, porque não é uma doença que é tão aguda, né? Então, a gente tem algumas doenças que o desfecho pode ser morte, mas são doenças que eles têm uma coisa muito mais aguda, que leva à morte muito mais rápido. Então, não é o caso da FOP. Então, mortalidade não faz parte desse desfecho, dos desfechos aí do estudo. Qual era o outro que ele perguntou aqui? Também sobre o palovarotene, né? No estudo do palovarotene houveram algumas interrupções, Sim. né? E quais as causas dessa interrupção? Então, eu acho que aí você pode perguntar para a doutora Patrícia Delay, ela está envolvida no estudo, tá? Mas basicamente a gente teve um problema assim, não foi com todos, foi com uma população específica, foram crianças menores do que 13 anos, tá? E por conta disso a gente teve que parar, e isso foi avaliado pelas agências regulatórias, o FDA, e foi liberado para que se continuasse tirando esse perfil de idades. Então, o estudo está liberado agora para ser dado continuidade para uma população acima dos 13 anos, tá? Então, esse foi, eu não posso entrar em grandes detalhes, tá? Se você quiser, você pode depois perguntar à doutora Patrícia Delay. Mas o estudo está liberado para continuar numa faixa etária onde a pessoa está um pouquinho mais madura do ponto de vista de desenvolvimento. Tá, e mais uma pergunta aqui, Milena. Se o estudo, né, para o custo do medicamento considera a realidade econômica do Brasil. Crícia, oi Crícia, foi você mesma que perguntou, né? Crícia, isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Então, na verdade, assim, nós não temos o resultado, né? Desculpa eu estar sendo repetitiva, mas eu mostrei para vocês, os resultados saem depois do ano que vem. A partir do momento que a gente tem a aprovação, é que a gente vai correr atrás da aprovação disso na Anvisa, e depois que a gente tem a aprovação da Anvisa, é que a gente vai para um segundo passo, que é a discussão do preço. Então, enquanto eu não tenho nem o resultado final, nem a aprovação da Anvisa, fica difícil a gente pensar em preço. Tá claro que internamente a gente tem umas estimativas, né? Mas, assim, qualquer coisa que eu fale pode ser alguma coisa surreal, pode ser alguma coisa muito errática. Então, nós, nesse exato momento, a gente não consegue responder objetivamente essa resposta, tá? Mas, assim, como eu te falei, existe um grupo trabalhando só para isso. Então, o acesso é isso, pegar esse medicamento, depois que ele tem todas essas aprovações, qual é o modo melhor desse medicamento chegar ao paciente, né? Tanto no mundo SUS, quanto no privado, quanto na operadora de saúde. Então, diversos cenários são desenhados para que isso possa chegar ao paciente, né? E beneficiar vocês. Isso tudo ainda não foi startado aqui no Brasil por conta disso. Estamos ainda no aguardo. Daqui a 1 ou 2 anos, quem sabe a gente possa ter essa resposta. Tomara, né? Milena, eu quero voltar à pergunta que a Amanda fez, né, sobre a intenção da IFES de trazer o centro de estudos para cá, né? Você respondeu que sempre há intenção, né? Mas existem alguns entraves que não dependem só da IFES. Eu queria que, se possível, você falasse um pouco desses entraves e, assim, se já houve de fato, assim, ainda que tenham acontecido outros entraves, mas houve a intenção da IPSEM em trazer um centro de estudos para cá e não foi possível por esses entraves, e, assim, se foi isso, que entraves são esses? Assim, de que forma que, de repente, a comunidade pode ajudar a pressionar politicamente para que isso seja mais facilitado, tá? É nesse sentido que eu estou te perguntando. Entendi. Assim, eu acho que para a FOP nós não tivemos esse problema. Então, a gente tem um estudo, que é o do palovarotene, e a gente tem um centro aqui, que é a médica, que é a PI aqui no Brasil, a doutora Patrícia, ela está aqui com a gente, né? Então, assim, o único estudo do palovarotene que a gente quis trazer para cá, porque o outro, né, que foi a pergunta de alguém que esse estudo observacional, ele não envolveu nenhum medicamento, simplesmente ele observou as pessoas ao longo do tempo, então não foi nada intervencional. Tá? Agora, o estudo que a gente tem, que é testar o medicamento, o palovarotene, nós temos o estudo no Brasil, correndo no Brasil, se não me engano, deve ser algo em torno de 5 ou 6 pacientes que estão incluídos. Então,
cenário é favorável para a gente. Mas como eu falei para vocês, eu já tive experiências do laboratório tentar trazer, e a gente não conseguia entrar, porque quando a gente teve todas as aprovações aqui feitas, o resto dos centros que estavam participando, eles completaram o número necessário de pacientes, a gente não tinha mais como contribuir, então simplesmente nós tivemos que fechar o centro, né? E no caso da FOP não é isso, é uma doença bastante rara, né? E a gente tem um centro aqui ativo no Brasil, tá? Então, eu acho que O que é o centro de estudo, Milena? O centro de estudo, entendi. O centro de estudo, na verdade, não é a gente que traz, tá? Então, a gente propõe, vamos dizer assim, um protocolo de estudo. Então, eu tenho uma droga nova e eu quero estudar ela para uma população de FOP. Então, a gente faz desenho do estudo, nós contratamos uma empresa e essa empresa, então, ela vai tentar detectar aí nos países, vamos dizer assim, os locais onde esse estudo possa ser feito. Então, eu não posso chegar para qualquer pessoa e falar, faz o estudo de FOP para mim. Então, o centro é em geral, é um local onde você tem um especialista na patologia, onde você tem condições de receber esse paciente, fazer a avaliação, fazer a coleta dos dados, tem um local adequado para armazenar esses dados. Então, isso não é a Ipsen que traz. Isso já está aqui. Em geral, ele é vinculado a centros acadêmicos, né? Então, a faculdades, a grandes hospitais. Então, é isso que é um centro de estudo. Então, não somos nós que trazemos, isso já existe, nós trazemos o protocolo. Ficou claro? Doutora Patrícia, quer contribuir com alguma coisa nesse sentido? Quero sim. Na verdade, quando foi feita a pergunta, acho que foi a Amanda que fez, sobre trazer um centro de estudos. Então, ninguém está trazendo um centro de estudos. O centro de estudos existe, o centro de estudos do Paulo Varutena, no Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, e provavelmente será o centro para outros estudos de futuro. Então, não é a Ipsen que traz os centros de estudos e nem quem seleciona. A Ipsen propõe um estudo, geralmente para um grupo de médicos, e a gente oferece um hospital ou um centro ou uma universidade para conduzir esse estudo, e isso é avaliado pela CRO. Então, é essa confusão que acho que ficou no meio do caminho. É isso, obrigada. É exatamente isso. Ok, ficou entendido. Não tivemos mais... Chegaram mais... tá, desculpa, é que estou vendo mais dois aqui na minha tela. Eu já fiz essas duas, né? Agora, se alguém quiser falar, porque a gente ainda tem tempo, né? Alguém que não tem escrito, se quiser falar, fique à vontade. Acho que não, né? Bom, eu gostaria desculpa, Crícia, de fazer uma pergunta, porque quando nós tivemos aqui o encontro, Milena, em 2018, foi fortemente alardeado entre a comunidade brasileira e, na época, quem estava à frente do Paulo Varutena e de todo o estudo da Clemência, de que seria feito um uso expandido da droga no Brasil. Isso não ocorreu, porque no mesmo momento ocorreu a mudança para a Ipsen e aí os pacientes ficaram perdidos. A comunidade brasileira ficou meio, puxa, quando é que vem e tudo mais. Você tem alguma informação sobre o que aconteceu naquela época? Não teria. A gente precisa, talvez... Eu prometo que eu vejo isso internamente, mas nós não chegamos a discutir essa situação do acesso expandido aqui nesse exato momento. Posso ajudar? Pode, Ive. A gente Doutora nunca chegou a conversar. Eu acho que eu posso só responder de uma forma mais simples. Muitas das vezes, o uso expandido a gente consegue fazer quando a gente já tem um registro. A gente não tem o histórico realmente do Clemência, ok? Mas de histórico regulatório geral Brasil, a gente consegue fazer os usos expandidos quando você já tem pelo menos um registro do produto, por uma outra indicação, algo do gênero. Eu não sei qual é o histórico, mas pensando em estudo, que a gente fala de estudo expandido, acredito que a Milena também tenha trabalhado nisso, a gente não consegue fazer enquanto a gente não tem pelo menos um registro.
Desculpa, naquela época foi o Clementia que fez. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Não é na intenção de deixar ninguém na saia justa, mas na intenção de mostrar para as pessoas que estão aqui que houve uma mudança do grupo que cuidava da molécula e do estudo, e por isso também a coisa não aconteceu. E na mesma época houve a detecção dos efeitos adversos indesejados e houve a parada do estudo, que agora já vai ser retomado. Então, essa intenção é poder mostrar para todo mundo que houve uma mudança na gerência do estudo. Então, por isso também, além de não ter o registro, não ter nada disso, hoje quem cuida do palovaroteno é um outro grupo, é um outro laboratório, por isso esse conflito de informações. Isso foi bem lá atrás. Hoje, eu poderia dizer de uma forma muito segura, não vai haver mais nenhuma mudança em termos de quem é o gerenciador de palovarotene, isso já é definitivo. Hoje ele é Ipsen, então já tem todo um projeto a longuíssimo prazo, tanto que até estrategicamente já tem outros produtos vindo. Mas uma coisa eu posso falar, tanto eu e Milena, como representantes, a gente tem feito o máximo que a gente pode, acho que, e a senhora mais do que ninguém, como uma grande defensora da FOP e também nós do nosso lado, palovarotene. Ok? Doutora Patrícia, você vai falar mais? Não? Ok. Bom, então eu vou agradecer a Ive e também a Milena. Agradecer a Ive pela fala final. Obrigada. Obrigada, Milena, pela sua apresentação, pela disponibilidade em estar aqui com a gente, responder as nossas perguntas. Acho que a gente que agradece de poder estar aqui. Exato. Faço as minhas palavras a Milena, a Milena também como uma excelente apresentação, mas acho que estar nesse grupo é uma honra estar aqui como Ive, não como Ipsen. Tem um trabalho brilhante de doutora Patrícia, Crícia, eu já ouvi falar muito da Janaína, correto? Do seu trabalho. Parabéns que eu deixo meu mesmo, também da Ipsen, mas parabéns a todas e a todos, as mães heroínas e por aí vai. Obrigada. Obrigada para todos também. Obrigada. Aqui, a Tati. Obrigada, então, gente. Eu só quero fazer um reforço, aí aproveito para convidar a Milena e Ive, se quiserem participar também. No próximo sábado a gente vai fazer mais um webinar e vamos falar do Covid, né? A gente tem visto aí que o número de casos voltou a crescer aqui no Brasil e a preocupação dos pacientes com FOP, né, com o Covid é gigantesca, então a gente vai fazer mais um webinar no sábado que vem para falar desse assunto. Estão todos convidados desde já, acho que vai ser um tema muito importante para que a gente ouça e repasse aí os cuidados e as especificidades, né, dos cuidados das pessoas, com as pessoas que têm FOP. Então, estão convidados. Eu queria reforçar, desculpe a Cris interromper, mas reforçar a todos que estão aqui. Esse webinar da semana que vem é um webinar que, como vocês veem, ele vai ser em caráter meio que emergencial. Nós perdemos uma pessoa com Covid nesta semana e a gente quer orientar todo mundo o que fazer. O que fazer sendo Brasil, o que fazer sendo paciente com FOP, o que fazer não sendo uma pessoa cheia de dinheiro no bolso. Então, tudo isso nós precisamos ajudar vocês e posicionar vocês no caso de contrair a doença, para onde ir e a quem procurar. Isso, então é muito importante que todos estejam presentes e convidem a toda a comunidade, que eu acho que é do interesse de todo mundo. Tá bom? Mais uma vez, Milena e Ive, muito obrigada pela apresentação, pela disponibilidade, que a gente possa caminhar juntos aí mesmo. Com certeza. Em nome da IPSEM, eu agradeço. Acho que é o poder estar aqui também. É muito importante essa parceria.
Isso. Com certeza. Estou aqui hipnotizada no menininho que a Gleide está aqui do lado, para a gente, né? Que bonitinho. E obrigada a todos, conte com a gente. Vamos seguir juntos com vocês, com certeza. Bom, muito obrigada aí pela toda a atenção. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde.